Quem é Daniel Burgos, né? Sou professor já há 14 anos, trabalhei em diversas escolas de Tangará e sempre fui apaixonado por concurso público. Fui fazer meu concurso público quando tinha 20 anos, o primeiro deles. Então foi tardio, talvez por falta de professores que falassem isso em sala de aula, por isso que hoje eu falo para os meus alunos. Tanto é que eu mando para eles editais de provas também. E depois disso eu fiz muitos concursos. Aqui em Tangará, em Cuiabá também. Eu entrei para uma empresa da qual eu lecionava a língua portuguesa e redação, e nós tínhamos turmas e também íamos fazer prova em Cuiabá. Então foi muito bom. E desses concursos eu passei em 4 deles, né? Eu estou em um deles, que é o da SEDUC. Tá? Eu já fiz da Polícia Federal, já fui para a segunda fase, só faltou ir para a parte física. Na física eu fui cortado antes, né? Tinha acho que 10 mil pessoas para 200 vagas. E aí eu fiquei ali um ponto só de diferença de quem passou. Foi bem triste. Isso aí. E um do IF que eu também fiquei por 6 décimos, então é menos de uma questão. Tá? Foi por contagem de pontos depois, eu não tinha mestrado na época e a pessoa tinha mestrado e contou 8 pontos a mais por causa do mestrado, e aí passou, né? 6 décimos na minha frente. No caso era o Adilson? Não, o Adilson é matemática, né? Não, Adilson é português mesmo, professor de português e inglês. Ah, o Adilson que indicou foi o Adilson do IF? Sim, foi do IF. Eu estudei com ele lá. Na verdade, ele é Ah, meu professor, não estudei com ele, né? entendi. Eu estudei com o Adilson no ensino médio, na escola 13 de maio, e fiz faculdade com ele também. A gente fez o mestrado e doutorado em períodos diferentes, né? Não cheguei a estudar em sala com ele, acho que quando eu estava estudando, ele estava escrevendo já. Mas a gente já se conhece há bastante tempo, acho que desde 2000, então 21 anos. Sim, eu tinha perguntado para ele se ele tinha disponibilidade para me ajudar, né? Aí ele falou assim, cara, eu tô meio corrido agora, mas eu tenho um ótimo contato para você. Ele me indicou você, daí eu entrei em contato. Que bacana. Porque esses dias tinha o professor Adilson de matemática do 13 me indicou uma pessoa. Aí eu achei que era o mesmo Adilson. Ah, o Adilson que indicou, beleza, o Adilson do 13, eu nem te perguntei também. Então, tem que agradecer o outro Adilson, né, pela Ah, indicação. Tá? Não porque eu concorri com espanhol, o Adilson é inglês, então era outra vaga. Ele passou lá para a Juína bem antes. Foi um concurso que eu não fiz também, né, infelizmente. Pamela Caliente, então, você se lembra? E foi ela O quê? Que que passou? passou isso? Foi a Pamela Caliente que tinha lá, que entrou. Ah, não foi aqui de Tangará, não. Foi para Lucas do Rio Verde que eu concorri. Ah, Ah, sim. tá. Não foi aqui, não. Aqui quem estava é a Daniele e a Cleonice, que são as efetivas. E aí deve ter entrado gente interina no lugar, contratos. Sim. Tá? Bom, mas quero saber de vocês. Como que está o cronograma? Vocês têm estudado à noite? Como que tem sido a vida de vocês? Para eu pensar também no que eu vou falar depois, para passar um pouco da minha experiência também. Cara, pra mim, tipo assim, eu tava bem chateado porque eu não tava conseguindo estudar. Eu já fiz todo o cronograma, mas porém eu não tava conseguindo estudar. Tava chegando tarde do serviço, tava cansado e tinha outras coisas pra mexer, então, tipo, aí acaba dispersando. Aí, a princípio, o primeiro contato com o português desde quando abriu o edital foi agora. Eu escrevi a redação e tudo, e agora, só isso. Uhum. E as demais matérias, os conteúdos? Então, também não consegui ver. A Alessandra, a princípio, ela estava estudando, porque ela só trabalha meio período, então de manhã ela estava estudando, mas eu, a princípio, não consegui estudar. Eu estudei bastante inglês, e aí agora eu queria focar mais em matemática e português. De questão bancária, eu peguei aquele CPA 10 e CPA 20 para estudar. Não sei se já deu uma olhada, alguma coisa assim. Não. Mas aí, tipo, é esses meus planos. Por enquanto eu não sei como que eu vou fazer matemática, mas eu tenho que encaixar ela na minha rotina também. Uhum. Alessandra? Oi, gente, apareci. Como já foi falado, né, eu trabalho só meio período, então eu tentei estudar na parte da manhã alguns conteúdos, só que eu estava focada numa matéria só.
Aí eu acho que não é certo, eu deveria tentar fazer um pouco de cada coisa, porque senão eu ia ficar uma semana inteira focando só numa matéria. Qual que é a matéria? Matemática. Só que daí eu acho que eu deveria ir alternando, e eu não consigo focar, eu não consigo estudar. A gente realmente fez todo um cronograma, mas a gente não estava conseguindo fazer do jeito certo. Só agora que a gente tá pegando firme mesmo. Eu perguntei a vocês qual dos dois que vocês iam concorrer, agente de tecnologia ou é o outro lá? É escriturário, né? Mas tem dois nomes, né? É agente comercial. É agente comercial. Então é o segundo. Para eu saber, já deixar destacado aqui também. Muito bem. Então vocês estão fazendo tudo errado mesmo, né? O certo é distribuir bem o conteúdo. E esse último concurso que eu passei, da Seduc, foi em 2017. Eu estudei 2 meses e meio só. Vocês têm 1 mês e meio para a prova, mais ou menos, né? Agora é 1 mês, né? De 24. Então, o ideal é você achar uma forma que você consiga ser produtivo, né? E como que eu sou produtivo? Resolvendo questões. Você não vai conseguir estudar todo o conteúdo agora. Isso é muito difícil. Então, a melhor coisa que tem é entender como que a banca trabalha. Vocês pegaram hoje uma prova da banca, recém, né? Do BASA, que é o Banco da Amazônia, mas já tem uma noção de como que eles fazem. Então, português, 1 ou 2 textos, nesse caso foi um texto só para 10 questões. Eu vi uma outra prova lá, que tinham 2 textos, então 5 questões um texto, mais 5 questões outro texto. Você entende como que a prova é dividida, como que ela é feita. Então, fazer questões da banca, né? E aquele site que eu mandei para vocês, chegaram a olhar? Eu não consegui olhar, eu tava no serviço, aí cheguei e não consegui olhar ainda. Trabalha até que horas? Eu trabalho até às 6, porém não fico até às 6, fico tipo até umas 6h20, 6h30, para depois sair. Por isso que eu até propus mais tarde, tá? Para ficar tranquilo. Estão vendo? Eu estou compartilhando tela. Estão vendo o site? Sim. Sim. Eu não sei como que ele está, eu não estou logado aqui, também não peguei minha senha, né? Eu me lembro que eu paguei 1 mês. Tem uma parte dele que é paga, tal, e você melhora o seu desempenho. Eu paguei 1 mês, não sei se foi R$29,90, é algo bem barato, tá? Tem cadastro já, eu não sei se pode usar 14 dias ou 21. Se for 21, quase que compensa para a prova, né? Mas qual que é a grande vantagem dele? Aqui, ó, olha só como que está organizado, né? Olha o que eu deixei selecionado já aqui para vocês, ó. A banca de vocês está aqui, ó. César Gran Rio, tá vendo? Então, já separei a banca. O nível do curso de vocês é médio, certo? Vocês leram o edital? Então, eu li o Vocês não edital, têm mas superior, né? eu tenho um superior, só que incompleto. Mas aí eu coloquei. Então vocês devem estar concorrendo a nível médio. Não olhei esse detalhe lá, mas eu acho que é nível médio. Sim, O sim. cargo, então você pode achar aqui, agente comercial. Isso, agente comercial. Não sei se ele vai ter aqui. Agente de apoio. Comercial de campo só. Mas vamos ver o que é aqui, só para ter noção, né? Então, selecionei. E aí eu posso ver disciplinas. Ó, não estou conseguindo estudar matemática e tal. Então, seleciona também. E eu acho que ficou fácil de entender, né? Aqui ele coloca a instituição. Não pode deixar sem, né? Porque aí você vai pegar todas as provas que tiveram e você pode ir reduzindo também, né? Tem algumas provas que são múltipla escolha, outras são certo e errado, você pode deixar só múltipla escolha, que é o caso de vocês, que é de A a E, né? Não é marcar certo ou errado. Isso. E também... Oi? Isso mesmo. Eu só tava concordando. E também vocês podem colocar aqui, ó, os últimos 5 anos só. Não precisa colocar toda a vida do negócio aqui, né? Por quê? Quem elaborou a prova e quem continua elaborando é um grupo
que às vezes foi trocado no último período e muda um pouquinho a característica. Então, vejam, os últimos 5 anos é suficiente, 5, 6 anos da banca, tá? O nível de dificuldade, deixa tudo, deixa aleatório. E aí você vai filtrar, por exemplo. Vamos ver o que acontece aqui. Ele não localizou nenhuma questão, né, nesse sentido aqui, desse cargo. Talvez não teve prova, né? Vamos tirar o cargo. Ver se ele vai filtrar alguma coisa. Ó, tirei o cargo para essas mesmas características nos últimos 5 anos, essa banca, nível médio, sem colocar disciplina, né? A gente poderia colocar aqui, ó, matemática. Qual delas que seria aqui? Matemática financeira? O que seria? A financeira, eu acho. A financeira, que está no edital? Deixa eu só dar uma espiada nele aqui. Matemática, 5 questões de matemática. Tem matemática, 5 questões, e mais 10 questões de matemática, e mais 5 de matemática financeira no específico. Então, são 10 questões de matemática, né? Vamos colocar, então, essa daqui, por enquanto. Vamos filtrar. Ele nos deu um total de 25 questões, tá vendo? E aqui, ó, ele já te dá... eu acho que é essa aqui. Responder. Como eu não estou logado, mas senão ele já vai salvando. O que eu quero mostrar para vocês? Você vai treinar com questões da banca, questões atuais, ao invés de, às vezes, baixar um monte de provas também, né? E vão montar um cronograma de resolver questões. Tudo bem? O que você mostrou? Não estava olhando. No caso, a gente imprimiu a prova do Banco do Brasil mesmo, para o ano 2018. Porém, nem foi usado, deixei ela aqui no cantinho, e nem foi usado, mas ela é bem grossinha, não sei se dá para ver. Não, eu acho que é importante você fazer uma ou duas física, né? Não sei como que vocês estão com isso, de riscar mesmo, tal. Mas aqui vocês têm como fazer isso. E o que é legal? Eu lembro que eu fiz foi um mês, foram uns 40 dias que eu fiz no site, né? Eu usei os dias de graça e depois eu paguei um mês. Eu fiz 1000 questões. E eu acertei 700 e poucas. Deu 720, se não me engano. Então, 72% da prova. E o que eu acertei depois na prova da SEDUC? 70%. Então, o que a gente simula, a gente consegue depois no real acertar também. E aqui, como ele salva, vocês podem buscar outro, tá? Eu estou mostrando o que eu fiz e que eu gostei, né? Que eu acho, e se for esse preço ainda, eu não cheguei a olhar, é muito barato, né? 29, 39 que seja. E aí você tem uma noção, hoje eu quero fazer 20 questões de matemática financeira. Não, hoje eu quero fazer 30. Aí você vai lá, faz. O que você errar, você anota lá para você pesquisar um pouco, estudar um pouco mais. O que você acertar, mas que você chutou também busca. Então é forma de você otimizar o seu tempo e melhorar a forma de estudar. Tá? Eu não olhei o tempo de prova, você chegaram a olhar? Não cheguei a olhar, mas eu sei que vai ser no domingo. Eu acredito que seria o domingo inteiro, né? São 70 questões, eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Duração. 5 horas. Redação e objetiva. É o tempo de prova de Enem. A diferença é que o Enem tem 90, aqui tem 70. Tá? 5 horas de prova. Então, vocês vão ter 5 horas para fazer a redação e as 70 questões. Tá? É importante. Não sei se é importante que vocês leiam o edital para conhecer. Vocês não podem zerar em nenhuma das disciplinas. Tem 5 questões de inglês, tem que acertar uma. Sou muito ruim, mas uma de cada tem que acertar pelo menos. Depois, tem que acertar metade de cada uma dos 2 grupos. Deixa eu deixar de compartilhar isso aqui e compartilhar a parte do edital aqui. Vocês não olharam esses detalhes? Eu olhei o edital, mas achei bem confuso, principalmente aquela questão de vagas e tudo. Achei bem confuso o edital. A primeira vez que vai fazer, que lê essas coisas, realmente acha complicado, tá?
Então, é importante esclarecer isso, porque pode ficar por isso também, né? Tem que focar na redação? Tem. Mas tentar tirar os 7 na redação, que é o que precisa. Vocês precisam de ajustes, mas vão conseguir chegar. Mas tem que, para corrigir a redação, tem que acertar metade da prova. Sim, então, tipo... Né? É de boa não, porque a maioria, Não, muita gente reprova por isso. não, pode, tipo assim, primeiro, então, nem focar tanto na redação, só, tipo, chegar a uma média ali, né, porque só depois, né, que vem. Só vai corrigir se você acertar o percentual. Então, aqui, ó, língua portuguesa, inglês, matemática e atualidades. Você tem que acertar metade de todas essas questões do conhecimento básico. Chegou para vocês aí, né? Uhum. Sim, sim. Então, metade de todo o conhecimento básico, essas 4 áreas aqui. Então, destas 25 questões, né? 25 aqui e da outra 45, tá? Então, tem que acertar 12, 13, né? Não sei como é que eles vão colocar essa parte de metade, tá? Metade, pelo menos isso. E da outra parte específica, a mesma coisa. Das 45, acertar 23, tá? Mais da metade. Sim. Tá bom? Não pode ser inferior a 50%. E se eu acertar 70% específico e 40% do básico, eu passo? O que vocês acham? E eu acho que não, tem que cumprir as norminhas, né? Justamente, tá? Então tá especificado aqui também, tá? A parte que eu falei da disciplina está aqui, ó. Será eliminado ainda que o candidato obtenha nota zero em qualquer uma das disciplinas. Essas são as disciplinas, essas 4 aqui e aquelas 4 de cima lá, tá bom? Uhum. Isso está tranquilo, né? Tá. Então, mostrei o site, vocês podem depois aprofundar. Alguma pergunta por enquanto? Não, por enquanto não. Alessandra? Não, tranquila. Tranquilo. Então, sugestão para esse resto de semana, faz um cadastro lá, de graça mesmo. O site ele permite ter um tempo de uso. Testa, vê se é para vocês, se é o que vocês vão querer. Já amanhã a gente vai ter aula de novo, certo? Sim. Sim, certo. Podem, né? Mas na sexta, sábado, já foca nisso, né? Para resolver questões, tá? Como falta um mês, então é um mês de sacrifício. É o pior mês do ano de vocês. Tem que esquecer sábado, esquecer domingo, assim. Tem que ter um lazer mínimo, né? Para descansar um pouquinho a cabeça, mas é foco na prova. Tá? Depois da prova, você relaxa, tá? Se vocês realmente querem passar, tem que ser assim. Os simulados, fazer as questões, vai dar uma noção para você de como que você está. Fiz 10 questões, acertei 7, estou bem, né? Fiz 10 questões, acertei 3, estou mal. Então, todo dia você fazer uma quantidade de questões, e, se possível, de cada uma das áreas, tá? No caso, assim, quando você, tipo, você citou o exemplo ali do matemática, como que você faria? Ah, você gerou uma questão ali, porém você não sabe, não tem ideia de como vai resolver aquela questão. Você busca o tema daquela questão no YouTube, assiste algum vídeo, como que seu Não, processo? faz ali, dá os pulos ali, tenta resolver, porque vai acontecer na prova também. Então, aprende regra de 3, tenta aplicar nisso, tenta ver se a resposta não está no enunciado, e aí marca a alternativa. E pensa assim, é uma prova, eu tenho que responder em 3, 4, 5 minutos. Depois divide lá o tempo de prova 5 horas por 70 e tem a redação, seria 1h30, né? Então, 3 horas e meia de prova para fazer a parte... 3 horas para fazer a objetiva, né? Para 70 questões. Então, 3 vezes 6, 18, 180 minutos para 70 questões. Vai te dar um tempo por questão. Você vai dividir aí? 180 por 70. Deixa eu ver, 180 dividido por 70. Oh, caramba, coloquei errado. 2,57. 3 minutos. É o tempo Enem, né? Então, vocês têm uma média de 3 minutos por questão, tá? Você falou assim, eu olhei e não sei fazer. Então, é questão difícil. Vai bater nela, vai desgastar? Não. Circula ela. No caso aí do online, você vai ter que chutar. Mas depois,
na impressa e depois na prova, são questões que você deixa para depois. Então, das 70 questões, se você deixar para responder depois ou chutar umas 10 ou 15, não tem problema. O importante é você não se desgastar com questão que você não sabe e resolver as que você sabe. No caso, eu digo em questão ao estudo tipo do site que você me passou. Por exemplo, aí eu gerei uma questão ali naquele site, peguei o enunciado e tudo, tento responder, porém não cheguei na questão, não cheguei na resposta correta. Aí como que você faria para estudar essa? Eu marco a alternativa que eu imagino que seja e vou para a próxima, termino o simulado, vou voltar e vou olhar essa questão e outras que eu errei ou questões que eu acertei e aí sim eu vou buscar informação. Aí, eu faço. O meio que você busca informação, você busca no YouTube mesmo ou você busca artigos, alguma coisa assim, como que você faz? Você mesmo, assim. Eu busco no YouTube e eu busco no Google mesmo. Eu coloco lá o que é a coisa e tento buscar, tá? Sim. Nesse sentido. Entendi. Tá? Matemática é mais difícil também, né? Não é como linguagem, né? Eu estou dando exemplo de linguagem. Mas o YouTube tem muitas formas lá. Tá? Questão de matemática aqui, ó. O valor mais próximo da rentabilidade, descontando a taxa de operação, é igual a tanto, né? Não sei isso. Como é que seria isso? Teria que ler. Vocês não estão vendo porque eu não compartilhei. Deixa eu só compartilhar, mas não vou trabalhar não, tá? Não é objetivo. Sim. Se vocês tivessem noção. Deixa eu mostrar aqui. Chegou? Aí, agora sim. Uhum. Então começa aqui. Uma empresa faz uma aplicação de 1 milhão em um fundo que remunera uma taxa de 1% ao mês. Então é juros, né? É a ideia. E aí está perguntando sobre isso. Então você vai ter que fazer um cálculo aqui, ó. Tá? Juntar as informações. E riscar mesmo. Então, esse tipo de coisa você faz com o caderno do lado. Né? Você vai riscar à vontade e vai chegar em alguma resposta. Tem gente que trabalha com aproximação também. Por isso você tem que entender a banca, como que essa banca é. Você talvez vai responder e falar assim, nossa, deu 60, né? Quais são as duas respostas mais próximas aqui? 67, 60. Isso, então, dependendo do estilo da banca, a resposta está aqui em uma das duas. Tá? As questões de chutar, né? Tem banca que põe isso aqui para despistar. E aí, o estilo dela é aquela que é mais diferente. Qual que está mais longe de qualquer resposta? Entendi, aham. No Aqui caso a é gente tem uma 270. diferença de 35, né? De 25, na verdade. E aqui tem uma diferença de 43, né? Então, a mais distante de todas é a C. Tá? Vocês vão fazendo as provas e vão percebendo o estilo da prova. O estilo da banca. É isso que eu quero que vocês percebam. Por isso que a ideia de simular também. Olha, eles colocam bastante isso. O valor aproximado vai ser a resposta dos dois. Eu vou fazer com calma e aí vai dar. Tá? Isso é dica de prova. A gente passa, às vezes, em concurso com malícia de entender como que eles elaboram. Sim, bacana. Ó, qual que está mais próximo? 30 e 33, né? Uhum. Tá vendo? Pode ser que isso aqui? Pode ser que seja o mais distoante também. Mas Qual pode ser o mais distante, né? Oi? Pode ser o mais distante também, né? Mais distante é o 10, porque aqui a diferença deles é de 12 e a diferença aqui é de 5, né? Então tem isso. Então é entender a banca, tá? Por isso que é importante que vocês façam questões, ainda mais nessas áreas assim. Sim, bacana. Muito bem. Então falei para vocês da prova. Eu não sei se vocês vão fazer primeiro a redação ou a objetiva. Vocês já pensaram nisso? Eu gosto de fazer o seguinte: eu leio o tema da redação e os títulos, os textos, e daí a partir daí eu vou e começo a responder as outras questões, porque daí meu subconsciente já começa a trabalhar nesse. Aí vai juntando informações durante a prova também, né? Aí eu gosto de fazer assim. Uhum. Então, tem que lembrar duas coisas. Não adianta nada fazer uma ótima redação e se eu não conseguir responder as questões, que não vai corrigir a redação. Né? Sim. Então, tem um meio termo aí. A sugestão é justamente essa, já buscar o tema da redação, ler com calma. Leiam a capa de outras provas também, não sei se tem esse costume. Acho que isso aqui dá.
Aqui. Está vendo aqui Banco Amazônia? Uhum. Né? Ó, aqui tem a quantidade de questões, tudo aqui. Comecem a olhar todas as capas de prova de caderno que vocês olharem e leiam com calma, porque no dia você vai perder tempo lendo isso aqui, vai ficar afobado, talvez não vai entender alguma coisa. Então leia, porque no dia você não vai precisar ler isso aqui. Já vai ter uma noção de como que é, tá? É meio padrão já, né? Tipo, Padrão já, repete. Então, entendi. só posso sair depois de 2 horas, tudo isso. Então, leiam, né? Ainda mais que não é acostumado com tudo isso, tá? Será eliminado quem tal coisa. Então, já sabe, ó. Aqui está retificando, está no edital também isso aqui. Uhum. Tá? Depois só passa um olho por cima, né? Só passo o olho, é a mesma coisa que eu já li, pronto. Ó, aqui é menos tempo de prova, é 4 horas e meia. Lá já são 5, né? Já vimos uma diferença. Então, boa estratégia, tá? Agora a segunda pergunta é: está anotando aí ou não? Alguma coisa, né? Ótimo. Qual dos conteúdos que mais agrada a vocês? O que eu acho. Tipo assim, antigamente eu gostava mais de matemática e tinha muita felicidade de conseguir resolver. Porém, depois que comecei a entender português, eu gosto também bastante de português, porque eu estou desenvolvendo algo que eu não tinha. Então, eu gosto de redações e tudo, porque eu não tinha. Então, eu acostumei com isso. Pode falar, Alessandra. Ai, gente, tô nervosa. Por quê? Ai. Eu já gostava mais de matemática. Gostava, tá? Agora eu já não sou mais tão chegada, mas depende muito. Só quando eu consigo entender o conteúdo, sabe? Aprender mesmo para eu conseguir gostar. Português eu já não sou muito chegada. Na verdade, nenhuma matéria. Me desculpa a sinceridade. Mas depende muito. Se eu tô aprendendo e tô entendendo, aí eu tô gostando. Caso contrário, não. Tranquilo, pode falar. Não me importo, não. Então, a dica é essa, né? Qual das 8 disciplinas que vocês mais gostam? Você não tem que fazer na ordem que vem lá, português primeiro, por exemplo. Agora ela não gosta de português. Vai fazer aquela que você mais gosta, a que você mais sabe. Porque o seu cérebro está ainda começando a pensar na prova. Então ele tem que pensar, tem que fazer algo que ele goste. Gerar um conforto, né? Então, eu gosto mais de informática, sou fera. Então vai para lá já. Já vai feliz fazer a prova. Depois você ativa. Segunda dica, não sei se a prova é de manhã ou à tarde. Geralmente é à tarde, essas provas de concurso, né? Leia alguma coisa de manhã. Qualquer coisa, uma revista, não é o Instagram, não, né? O que é isso? O que é isso? Até uma revista lá do hotel, se tiver. Você vai ativar o seu cérebro para ler alguma coisa. Eu vou ler, me concentrar nessa página, nem que seja uma folha só. É o aquecimento, igual a academia, alguma coisa assim, né? É um alongamento do cérebro. Isso. Para fazer as provas. Perfeito. Porque chegar sem ter lido nada e começa a ler, eita, até pensar, peraí, bate no rosto, demora. Então, faça isso, justamente, um aquecimento para a prova, tá? Então, tem que ter estratégia. A prova não é só chegar lá, abrir e fazer. Fazer redação primeiro, fazer português primeiro. Tem que ter uma estratégia. Eu sempre chego para as provas com estratégia. Vou fazer o Enem, eu chego lá, leio a proposta. Às vezes, na hora não vem ideias, resolvo 10 questões, até 15 questões, e aí volto para a redação. Faço um rascunho, resolvo mais 20 ou 40 questões, passo a limpo e termino a prova. Então, essa é a minha estratégia. Então, criem para vocês uma, ver o que é mais confortável também. Funciona, né? Funciona. Mais um tópico antes de a gente chegar nas questões. Eu já falei de simulado, estratégia, e aí a divisão dos conteúdos durante a semana também, né? Essa divisão pode ser a partir dos simulados. Então, se não está dando certo fazer esse cronograma, tenta fazer um cronograma com questões. E só anota no caderno, hoje vai ser tal coisa, amanhã tal coisa, depois tal coisa, né? Você pode hoje fazer, exemplo, né? No caso, 50 questões de matemática. 50 questões. Então, o objetivo meu é hoje. Vou lá, é isso. Eu gero o simulado, resolvo 50 questões, vezes 3 minutos, né? Aí você multiplica para dar um tempo mais ou menos de prova. Faz com calma, né? Dá 150 minutos, né? Dá 2 horas e meia. Tá? Mas faz com calma isso aí, né?
sem pensar. O próprio site também vai dar o tempo por questão, tempo de prova, tá? Uhum. Muito bem. Alguma dúvida? Não, em relação... Não. Em relação a isso, não. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o edital. Tá aqui. Ok. 10 questões de português, 5 de inglês, 5 de matemática, 5 de mercado financeiro, de atualidades. Hoje eu estudei um pouquinho sobre essa banca. Eu acho que eu fiz 1 ou 2 provas há muito tempo da SESC Gran Rio. E ela é uma banca objetiva, então não tem enrolação. Dificilmente tem anulações, tem alterações de gabarito, tem anulação. Eu vi lá que teve 2 ou 3 questões que anularam. Quando anula, todo mundo ganha. É bom para vocês, né? Se você errou, você ganha aquele ponto lá. Então, é uma prova objetiva, que fica mais fácil também. E eles usam muito a atualidade. Então, há uma renovação do banco de questões, tá? Como que eu fico sabendo de atualidade? Né? Leia notícias, tá? Então, pode cair nesse sentido também. Uma coisa que eu arriscaria para o tema seria segurança da informação, alguma coisa assim de banco, essas coisas. E essas coisas de atualidade de banco, como que o banco se adapta, porque está surgimento de vários bancos digitais, sem taxas, essas coisas. Acho que seria possível também. É possível, é interessante, né? Aí tem 5 questões de matemática financeira, 10 de conhecimento bancário, 15 de informática, né? E 15 de vendas e negociações, tá? Vale muitos pontos isso. Então é importante que vocês estudem todas elas, mas que deem atenção a essas 30 questões. Se tem 70 questões na objetiva, dessas 70, 30 questões são ou informática ou vendas e negociação, tá? Uhum. Muito bem. Falei do edital, falei de como fazer a prova, estratégias. Vamos para a prova e depois vamos entender os conteúdos, como que a gente vai trabalhar também. Conseguiram ler a minha correção da redação de vocês? Sim, eu li. Uhum. E foi muito do que eu já tinha prestado atenção mesmo. Porque quando eu comecei a escrever ela, eu foquei no tema, tipo assim... esqueci qual era o tema da minha mesmo. Calma aí. Eu vou falar que eu já li tanta redação que eu não lembro. Sim, eu tenho que ver aqui. Mas, tipo, eu foquei e vi outra questão, e daí no segundo parágrafo que eu fui perceber, caramba, eu não falei disso. Aí eu peguei e comecei, tipo, naquele parágrafo eu peguei e chamei ela de uma vez. Aí eu falei assim, não vou escrever de novo, tal. Cadê aqui? Cadê minha redação? Eu te mandei ela aqui. É sobre influenciadores digitais. Isso, daí eu voltei muito, eu tinha visto um dado novo que estava falando que esses influenciadores digitais, o que se adequava a isso? Que nem os atores mais se adequavam a isso, eles tinham que ter seguidores para ser influenciadores agora. Eu falei, legal, vou falar sobre isso. Aí peguei e comecei a escrever sobre isso, só que voltado à questão de gerar depressão nas pessoas, porque nem é uma vida falsa e muitas pessoas acabam fazendo para ganhar seguidores coisas que nem são delas. Só que daí eu percebi que isso daí não era o tema, porque eles queriam saber em questão a compra de produtos, né? De a venda de produtos ali, o que influencia. Aí eu peguei no segundo parágrafo e já chamei isso. Aí foi meio de supetão. E aquela questão que você até marcou aqui, qual que foi a intenção, né, de falar sobre essa questão de um ator e desse influencer? É porque eu queria citar alguma informação que poderia confirmar isso, entendeu? Só que foi bem básico, não foi legal. Uhum. Mas eu acho que você consegue sim tirar no mínimo 7,5 na prova, é só ajustar alguma coisa, entender que no começo tem que colocar qual que é a tese é esse problema, qual que é o problema que causa os influenciadores, né? Essa é a questão, isso tem que aparecer no começo do texto. Tá? Sim, o que eu aprendi assim na escola foi o seguinte, a introdução, 7 linhas, 6,
Aí desenvolvimento também 7 linhas 6. Aí a conclusão tem que ter mais, 2 parágrafos de desenvolvimento. Na introdução, coloca 2 problemas voltados nesse tema para você resolver. O primeiro parágrafo você resolve um, o segundo você resolve outro tema. Na conclusão, você fecha tudo esse enredo e gera uma solução dos problemas que você deixou lá, sem deixar nenhuma brecha nisso daí, nenhuma uma coisa, e seja sempre muito específico nessas coisas. Sempre coloca algum órgão público, alguma coisa assim para fechar esses problemas, né, essas coisas. Aí eu usei essa base. É essa base mesmo, só se enrolou porque não colocou o problema no começo, colocou no terceiro parágrafo. Sim, foi essa, mas é fora de prática, né? Ah, não, tranquilo, Até não sei se você queria compartilhar com a Alessandra essas coisas, é tranquilo? Vocês conversam? Sim, ela que é um pouco mais vergonhosa com questões de tipo, ai, não consigo perder, tipo, tem vergonha, sabe, tirar uma nota baixa. Que isso? Não, tá aprendendo assim mesmo. Ai, Deus, me ajuda. Alessandra, quer falar alguma coisa? Eu já vou começar a falar sobre a prova e conteúdos. Ah, não, pode falar, sem problema. Da redação? Não quero nem comentar, não, gente. Não quer comentar, perguntar, nada? Ficou Talvez compreensível? depois, assim. Não, Ué? mas tranquilo. Não, ele já deixou muita coisa lá pra mim. Ai, Uhum. Vocês querem que eu mande individual correção ou coloca no grupo também? Como que seria isso? A minha, se quiser, pode mandar no grupo. Eu não tenho. ai. Acabou? Não, vocês escolhem, vocês criaram um grupo, né? Não sei, vocês sabem. Caso queira manter a individualidade também, é tranquilo. Não, tem pode dificuldade. deixar. Bom, Já mudei de ideia. mudou de ideia? Bom, vamos lá. Conhecimento básico, então. Né? Língua portuguesa. Medo da eternidade. Eu não vou ler o texto, vocês, se não leram, depois leiam com calma, né? Um texto longo da Clarice Lispector. Uhum. Tá? Ó, Nossa, eu gosto bastante dela. usou uma página e meia, né? Um lado e mais metade do outro, praticamente, ó. Mas esse é o texto para toda a prova. A gente olha aqui, né, até chegar na questão 10. Até esse conteúdo da questão 10 ele não pertence a vocês, tá? Vocês não têm esse manual de redação da presidência. No outro edital, tinha lá o item 10 deles, era isso aqui, por isso que caiu isso aqui, tá? Sim. Não tem problema. Bom. Oi. Ui, desculpa. Não tem. Já vamos adentrar, então, no primeiro elemento do conteúdo de vocês e entender, já vou passear por outros, mas hoje eu não vou aprofundar. A gente vai ter aulas específicas sobre cada um deles, tá bom? Uhum. Quando se fala compreensão textual, que é o primeiro tópico do conteúdo lá, já envolve justamente esse termo aqui, ó, no texto. Compreensão textual refere-se a tudo que está no texto. Tá? E geralmente a questão ela vem com esse tipo de nomenclatura no texto. Tá? Então só vale o que está no texto. Se eu falar para você, por exemplo, água é muito bom para a saúde, você deve consumir 2 litros por dia. Né? Isso está correto? Água é muito bom para a saúde, você pode consumir apenas 2 litros por dia. Até. 2 ou mais litros, está correto isso? Correto em relação a quê, né? Então, está correto. Porém, em relação a quê? Né? Se tiver um texto que fala sobre água, mas o texto não menciona isso, e a questão falar sobre isso, isso está errado. Sim. Então, esse cuidado tem que ter, né, com o tipo de banca também. Ela pode aprontar nesse sentido. Como está a expressão no texto, só vale o que está no texto. Tá? Sim. Eu já vi provas que traziam a questão de agrotóxicos e aí tinha uma afirmação dessa lá. A afirmação era verdadeira, porém não estava no texto. Tá? Primeira questão, então, questão de compreensão textual. Eu fiz umas janelinhas aqui. Já. Oi? Acertei já a primeira. Acertou, né? Ó, no texto, a narradora suscita
Aí não vai aqui, né? Até pus para vocês, depois eu vou mandar isso aqui também lá, né? Suscita, provoca, ó, talvez alguém não saberia, né? Deixei aqui. Mas o que você tem que aprender fazendo a questão, se você não tem esse hábito? No PDF pode fazer isso aqui, e quando é manuscrito, quando é impresso, né? Circular. Circula no texto, circula isso aqui, ó. Reflexão acerca da eternidade. Tá? Onde que aparece essa palavra eternidade no texto? Começa com o título, aí vem mencionando, aí ela já aparece, né, aqui, a vida inteira, e depois vai aprofundando, né? Claro que você vai ler o texto, vai compreender, mas a resposta está discutindo isso aqui, ó, né? Que é a reflexão acerca disso. A menina que pregaram na escola, mentira que pregaram na escola, na chegada à escola, não tem a ver com isso, né? Não é uma mentira que foi dada pela irmã quando deu um chiclete a ela, né? Ela não conhecia ainda o que era chiclete. Em relação à eternidade, né? Isso, então isso não... Tem que sempre lembrar da eternidade, que quer dizer sobre isso no texto, né? Justamente, tá? Perfeito, tá? É isso que eu quero que vocês compreendam. Então, eu tenho um trecho que vai ser mencionado, que é isso aqui. Então, o que você já pode fazer no texto? Circular aqui, ó. Só circula aqui, põe assim 1. Porque aí você vai passar a olhar especificamente para essa parte aqui. Né? Limitação que a falta de dinheiro lhe impunha. Ela tinha isso, ó, né? No começo ela fala que não tinha dinheiro, mas essa informação não tem a ver com o que está no texto de eternidade. Relação afetiva que havia entre a ela e a sua irmã. Não havia relação afetiva, mas não tem a ver com a eternidade. Satisfação que o gosto, né, adocicado do chiclete proporcionava. Tem a ver no texto, mas não tem a ver com a eternidade. Então, esse cuidado tem que ter. Aqui é só sobre o texto e especificamente a reflexão sobre a eternidade. Porque a eternidade é algo que nunca acaba, né? E é o que fala. Isso, ela coloca aqui, ó, dura a vida inteira, ó, né? Nunca acaba, tá aqui a expressão, nunca acabaria. Quem nunca acabaria, né? Um chiclete. Sim. Tá? Então, isso é uma questão de compreensão. Então, não é interpretação. Interpretação é quando é algo que é implícito, algo que você vai deduzir, né? Aqui não é dedução. Se fosse assim, a partir da leitura do texto, é possível deduzir que isso é interpretação. Aí é mais subjetivo. Aqui não, está no texto, é objetivo. E até por isso que tem a expressão no texto. Tá bom? Sim. Ó, ele se organiza bem, né? Ele marca as linhas aqui, ó. Tô falando porque assim, tem gente que às vezes não sabe o que é esse L aqui. Eu já vi no meio de uma prova, de um concurso, a pessoa chamou o fiscal. O que é esse L aqui? Meu Deus, né? Então, L é de linha, tá? Linha 4 e linha 5. Então, tá aqui, ó. Linha 4 e 5 são essas duas, né? Quando eu seleciono, aparece para vocês aí ou não? Sim, sim, parece tudo. Uhum. Então, refere-se a isso, né? A narradora do texto experimenta um sentimento de perplexidade diante da ideia de eternidade. Então, você pode até circular isso aqui, ó. Esse trecho se revela explicitamente, circula essa palavra, ou seja, não está implícito. Implícito é aquilo que está escondido. Está escancarado. Explícito é isso. Para vocês é claro esse conceito? Sim. Então, segue o fluxo. Alessandra, fala aí. Alessandra fala também, senão eu... Gente, eu tô falando, só que eu esqueci que tá mutado. Então, eu, às vezes, me alongo alguma coisa que você já sabe e não precisa, né? Acertou essa ou não? Essa daí eu tava na dúvida entre B e E. Só que no final eu fui na E porque eu coloquei assim, a comparação que ele tem ao infinito. Aí, tipo assim, eu escolhi ela, mas eu errei, então. Aham. E a Alessandra? Errei também. Marcou qual?
Gente, aqui não tem nada a ver. Eu marquei a C, não sei por quê. Realmente foge, né, do que é. Deixa eu ver o que eu marquei aqui. Uai, estava fácil. Ah, tá. Desconhecer. Então, a C, perder a eternidade? Nunca. Isso aqui tem relação com o sentimento de perplexidade? A ideia que causa isso, essa experiência dela, o que ela experimenta, não tem, né? E aí, eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade. Também não tem relação, né, com a ideia de sentimento. Ó, a narradora do texto experimenta um sentimento de perplexidade, ela fica chocada, né? Ela não está dizendo que ela não merece. Aí eu pensei, né, tipo assim, ela falando, eu não estava à altura da eternidade. Aí, tipo assim, foi essa perplexidade dela, isso que eu tinha pensado. Aí entre a B e a E eu tava, né, mas aí eu acabei indo aí por essa comparação ao infinito, que ela falou assim, eu não tô à altura dele. O segredo aqui é a palavra perplexo, né? Perplexidade. Ah, sim, verdade, não podia acreditar. Perplexidade, né? Algo que me deixa que é difícil de acreditar. Pronto, ó. Sim, realmente. Então, duas questões de compreensão textual. A primeira e a segunda, ó. Tá vendo? Sim. 3. Marcaram o quê? Na 3 eu marquei a C. Nossa, coloquei duas opções. É a consequência da bala ter acabado. Eu coloquei, tipo assim, nesse caso. Agora eu não posso mastigar mais. A bala acabou. Tipo, ela não pode mastigar mais, a bala acabou. É por causa disso. Então eu coloquei consequência. Sim. Mas a consequência é por exemplo, vou colocar uma frase de oração subordinada. O carro colidiu porque estava sem freios. Então, a consequência da colisão foi a falta de freio. Sim. Essa é a ideia, né? Sim, faz sentido também. Na verdade, faz sentido, sim. Agora não posso mastigar mais. A bala acabou. Né? Por que eu não posso mastigar mais? Né? A causa dela não mastigar é porque não acabou. Né? Não tem a ver com tempo, não tem a ver com modo, né? Nem condição. Tá? A gente vai estudar as orações coordenadas e subordinadas e vai falar disso, vão ver esses termos, né? Aqui a gente não tem, ela não está aglutinada para ser uma oração subordinada, nem coordenada, mas elas se complementam, né? E essa relação que existe entre as duas, que é o que é trabalhado, que é o que é perguntado. Tá? Uhum. Muito bem. Então, por enquanto, uma. Sim. Quando você falou comigo sobre o curso, você falou um ou dois conteúdos. Dentre eles, parece que esse aqui é um que você tem medo. No meu caso, você fala? Colocação pronominal. Eu não tô me lembrando disso, não tô entendendo. Tipo, como assim? Não, você falou assim, eu perguntei quais são os conteúdos. Você falou assim, tem colocação pronominal, tem não sei o que. Geralmente a pessoa fala aquilo que ele não sabe. Não, no caso é porque, tipo assim, eu tinha pesquisado, eu tava lendo um edital e alguma coisa e vi que precisava, né? Daí eu falei assim, tem essas coisas e tudo, mas eu sou muito ruim nisso daí também. A gente vai também ver o que é próclise, mesóclise, ênclise, tá? Pode ficar. Meu Deus. Meu Deus. A Alessandra marcou qual? Essa daí eu pulei. Boa! Isso aí, não pode ter dó de questão, não. Não sabe, pula. Pablo. Eu marquei a B porque é igual a tipo assim, nós, estava escrito ali nós, eu falei assim, é igual. Mas senão não, aqui ó, cadê? Isso, leva-nos. Aí ali em cima tava na mesma circunstância, né? Encaminhávamos-nos. Aí eu, tipo, fui nessa mesma base, mas senão eu também iria na E,
Porque nós perguntamos até quando vamos sonhar com a vida eterna de prazer. A D eu não iria nela, porque, tipo assim, eu não fui, né? Eu achei que estava errado, porque pouco C impressiona. Eu falei assim, C não está se referindo ao, tipo, um sujeito, entendeu? Tipo, entendeu? Aí eu... É que é um verbo pronominal, é impressionar C. Ele tem um C junto com ele lá, então vai ter os pronomes que acompanham, né? Eu me impressiono, tu te, ele se impressiona, e assim vai, né? Vamos ver se melhora a sua compreensão. Não vou explicar a regra toda, mas assim, o que tem antes do verbo encaminhar? Lá em cima, no exemplo, encaminhávamos-nos. O que tem antes dele? Cadê? Encaminhava. Lá em cima. É ainda perplexa, vírgula. Vírgula, tem uma vírgula, certo? Então, para colocação pronominal, a vírgula é a chave. Então, quer dizer que começa ali a olhar. Não pode começar uma oração ou ser pós-vírgula, colocar um pronome. O sentido é para você manter a linha de raciocínio, porque você vírgula, você pausou um conteúdo, aí você tem que voltar para dizer quem que você estava falando antes, né? Seria Esse isso? pronome, me, a gente vai ver isso depois de uma aula com calma, tá? Mas me, te, se, nos, os e se, né? Ele não pode começar a oração. Então, eu não posso falar assim, me desculpe. É desculpe-me, né? É depois. Tem a vírgula, então tem que ficar depois. Por isso que o nos ficou depois, né? Quer dizer o quê? Mas então, nessa lógica, aí não pode, entende? Aí tá começando, não pode começar. E no caso, tipo... Tá, vamos na B agora. Por que a B amo. é errada? Porque tem um não. Palavras negativas atraem esse pronome. Então tem que ficar perto dele. Sim, entendi. No caso, tipo assim, se ame, seria então, no caso, ame-se, Isso. no caso. Aí se você coloca o eles, aí fica normal. Eles se amam, né? Sim. Amem-se, né? Uhum. Muito bem. Não é? Eu acho que eu até pus na caixinha para vocês lá. Depois vocês podem. Eu vou mandar e vocês abrem também. Mas o lhes, ele fica depois do R. É pedir lhes ia. É a tal da mesóclise, fica no meio. Quando o verbo é futuro e tem que colocar pronome, fica no meio dele. Meu Deus. Né? Calma que depois a gente tem aula específica disso, tá? Complexo. Então não é por isso a B, o não puxa, então seria não nos leva. A C, o que puxa, então é que se experimenta, tá? Palavra negativa e o que elas atraem, tá? Para ficar perto delas. E por isso é a D, tá bom? Entendi. Então, percebeu que é mais um conteúdo? Até agora repetiu algum conteúdo do edital, digamos assim? Não. Não, Tá. não de nada. Né? Aqui, oração subordinada, coordenada, duas de interpretação, ó, né? E aqui vamos agora para ortografia. Ele até é bem redundante lá. Ele fala assim, ortografia atual, acho que é oficial, né? Quando ele fala ortografia oficial, ele já vai entrar a reforma ortográfica e todas as mudanças possíveis que teve a língua, tá? Sim. Mas envolve justamente essa parte também. Os porquês, maus, palavras homônimas, parônimas, né? O que é palavra homônima ou parônima? Aqui é uma palavra homônima, ó, seção. Seção, tem o seção com C cedilha, tem seção com 2 S's. Nesse né? caso, Elas têm a mesma pronúncia, ó, seção, seção. Então, ela é homônima, ela é igual. Tá? Tudo bem, Alessandra? Sim. Sim. Marcaram qual? Eu marquei a C, mas eu ia na B. Aí eu fui pesquisar os porquês, porque junto, porque separado, porque com acento, negócio. Aí eu fiquei, tipo, muito na dúvida. Falei assim, não é porque esse porquê é uma pergunta, e ele não tá, tipo assim, então tá sem acentuação no final de pergunta, ou no meio. Aí eu falei assim, não é. Aí eu fui na C, por causa que eu troquei mal por bom. Aí eu falei assim, o gosto adocicado do chiclete, bom, acabava e queremos outro. Aí eu fui nela por esse motivo. É que o
Deu sentido? Bom acaba? O chiclete bom acaba. Uhum. É que, na verdade, o mal com L aí, que é a ideia de tempo. Mal acaba, passa esse mal é com L, que passa a ideia de tempo. Mal cheguei na sala, mal começou a aula, entendeu? É que eu uso aquele negocinho lá, tipo, mal com U, bom, substitui se encaixar, e Certo. mal com L, bem. É tipo assim, o gosto adocicado do chiclete, bem, aí ficaria errado, né? Daí eu falei assim, então com U deve estar certo. O chiclete mal, bom, acaba e queremos outro. Mas acho que o bem ainda dá mais sentido do que o bom aí. Lê para mim com bem, pra você. O gosto adocicado do chicle bem acaba e queremos outro, né? Não tem sentido porque é a ideia de tempo, né? De mal mesmo, tá? Mas não cabe a troca aí, né? É entender que o mal é um adjetivo, com U, e o com L é um advérbio. No caso aí, é uma ideia temporal, tá? Sim. Mas Legal. nós vamos estudar isso aí e fazer atividade também. A primeira, onde e aonde. O onde é a ideia de algo fixo. Então, onde você está? Fixo. Aí, digamos que a Alessandra chega na sua casa agora, eu vou perguntar o que para ela? Aonde você estava? Ela estava se movimentando, ela não está mais lá. Aí você usa o aonde. Esse a antes passa a ideia de movimento, tá? Onde, estático, aonde, movimentando. As crianças querem estar onde? O certo seria onde aí. Sim. A D. Nada como balas e chicletes durante uma sessão de cinema. Sessão com C cedilha é repartição. O mercado tem sessões. Sessões. Só um pouquinho que eu acho que tem que fechar a porta. Dois acertos. Até agora. Nossa. Depois que ele explica, parece que fica tão óbvio as coisas. Eu vou testar minha câmera aqui. Vai. Não deu certo. Por quê, cara? Não sei. Gente? Não dá. Tá difícil aí? Vocês estão me vendo? Não, né? Não. O que aconteceu com a sua câmera? Não, ela não quer ligar mesmo. Nossa, que pena. Tem um botãozinho para ligar ela no computador, mas depois a gente vê. Tranquilo. Tranquilo. Tá no notebook? Uhum. Sim. Tá. Dá não. Então, sessão com C cedilha é de repartição, né? A sessão do mercado, por exemplo, e a sessão com 2 S, ela refere-se a tempo. Então, se tem uma reunião, é uma sessão com 2 S. Se eu vou ao cinema, sessão com 2 S. Como que chama a sessão da Globo? Da tarde. tarde. É um tempo da tarde tem um filme. Tá? Ó, esqueceu tudo que for regra do sessão. Lembra da dica aí da sessão da tarde. Quem nunca assistiu e viu lá, sessão da tarde, S2S. Tá bom? Sim. E a última, a ideia de viver para sempre persegue o homem há séculos. Nós vamos estudar A com H, né, de AV, crase e a preposição. No caso aqui, vocês acham que refere-se a futuro ou a passado? Esse, no caso aí, eu até pesquisei, fui ver aqui quando fala sobre tempos, aí é há tempo, né? Então tinha que ser com H nesse caso. Quando fala de passado, é com H. Ponto. Falou de futuro, é o a preposição. É esse A mesmo aí, tá? Já é a primeira dica. Nós vamos ter uma aula também sobre isso, tá? Por que eu trouxe aqui? Eu não sabia que pé que vocês estavam, eu queria que vocês conhecessem a prova e olhassem a abordagem dos conteúdos também. Certo? Sim. 6. A acentuação. Tá? Uma questão aqui. Essa eu não cheguei ainda. Oi? Essa eu não cheguei, eu fiz só até as 5, deu tempo. Aí, né, a gente tem o A e o I. O A, ele é sempre forte, né? E o I tem acento. Então, quer dizer que tem 2 sílabas aqui. Tá? Aí. A gente tem um hiato aqui, né? O I, quando ele é forte, ele é acentuado, tá?
que o I sempre ele é mais fraco na pronúncia do que outras vogais. O A sempre é forte, e aí se ele for a sílaba tônica da palavra, dependendo da regra, ele tem acento, né? Mas a pergunta é, quais abaixo tem a mesma regra? E o que a banca fez? Foi lá e colocou acento no juiz. Né? O juiz não tem acento. Não tem. Né? O que você tem que entender aqui em cima? Aqui nós temos um hiato, né? Uma separação de duas vogais, e aqui é uma proparoxítona, tem 3 sílabas, certo? Ótimo. 3 sílabas e o acento é na terceira, né? Ou na antepenúltima. Então, é uma proparoxítona. Então, é hiato e proparoxítona. A resposta tem que ser isso, tá? Aqui poderia ser, né? Ritmo, não tem acento, tá? Então, tá errado. Caquis, não tem acento. Incrédulo tá certo, é o mesmo que ó. Escrevia. Quase que eu chutei essa aí. Sabia como nem escrevia caquis. Abacaxi, não tem acento, Não tem. tá? Econômia. Nem tem acento. Economia, que é a sílaba tônica, ou economical, econômico, né? Aí sim estaria na mesma forma. Então, também não cabe. Então, você percebeu que eles encheram de acento para confundir, né? E aí a resposta correta é o quê? País, que é hiato, e sonâmbulo, que é uma proparoxítona, tá? Então, o que geralmente os concursos fazem? Ele não vai fazer você decorar a terminação da palavra, dizer se é uma oxítona tal. Quando que eu acentuo uma paroxítona? Ele vai perguntar, essa palavra aqui é igual qual palavra lá embaixo acentuada. É o que eu mais vejo em concurso. E vocês? Eu não fiz muitos concursos na vida, eu fiz só o Enem e o concurso do IF lá de Cuiabá só. Ah, não, e o da Unemate aqui para Barra. Uhum. Achou difícil vocês ou dá para resolver? Tranquilo. Tranquilo, né? Aqui, essa daqui é uma questão que deixa o povo doido. Acertei. Acertou? Glória. Parabéns. Né? O que você faz aqui? Você bate o olho, olha, tudinho, um a um. Você vai perceber, você tem uma frase modelo aqui em cima, né, que está aqui entre aspas. Esse olha aqui embaixo. Ela é idêntica em tudo. O que é diferente? Eu até deixei o mais destacado aqui, mas, na verdade, o que muda é o depois do E, que é o como, o já que, para que e o embora. Né? É essa junção que é a questão. O restante é tudo igual. Então, precisa ficar lendo tudinho? Não. Segundo passo, né? Como é um tipo de conjunção, já que, para que, são similares, né? O que eles são aí de conjunções, e embora também é uma conjunção diferente dessas, todas elas. Então, a gente tem duas aqui que são próximas, já que, para que, passa uma ideia de finalidade, aqui de conformidade, por exemplo, e o embora ele passa uma ideia, às vezes contrária, às vezes temporal, depende da construção. Bom, vamos olhar a frase que a gente tem que perceber. Até que não suportei mais. E atravessando o portão. Não tem conjunção, né? O que é o gerúndio, gente? Atravessando. Estou lendo. Neste momento. Então, o gerúndio, ele passa uma ideia de temporalidade, de sincronismo, não é isso? Qual das conjunções aí que é de tempo? Quando você nasceu? Matou a questão? Sim. Né? O atravessando não tem conjunção ali antes. Ele está perguntando justamente qual delas que ganhou conjunção que manteve o sentido. É essa. Né? Quando atravessei, entendi. Quando atravessei. Tirou atravessando, que é gerúndio, que passa a ideia de tempo, e colocou uma conjunção de tempo. Quando? Entendi.
Ó, embora atravessasse. Passado, mudou. Não é, sincrônico, né? Ao mesmo tempo ali. Tá bom? Uhum. Ela é interpretativa, mas traz as questões das conjunções também. Uau, tô lascado, fala assim. Aqui a parte de morfologia, né? E concordância verbal também, né? Porque quando ele fala de número de pessoa, né, ele está falando de morfologia da conjugação dos verbos, mas ele também fala refere-se à concordância verbal. Então, conteúdo de sintaxe, tá? Uhum. É a parte geralmente mais difícil para muita gente, né? Entender, lembrar um monte de regrinhas, mas tem que ir assimilando e percebendo. Ó. No texto, relacionam-se aos chicles a ideia de eternidade. Como está invertido o termo, ficou estranho, né? Então, vamos tentar voltar ao normal isso aí. No texto, a ideia de eternidade se relaciona. Uhum. Porque aqui é o sujeito, ó. Você perguntar para o verbo quem se relaciona aos chicles? A ideia de eternidade. O sujeito está deslocado, ele está no final da oração. Quando eu coloco ele no começo aqui, o que acontece com esse verbo? Eu percebo que esse verbo tem que ficar no quê? Gente, entenderam não? Me perdi aqui. Eita, você pode falar, às vezes eu acho que está claro e não está, né? Imagina na sua cabeça aí o que eu deixei destacado aqui antes do relaciona. A ideia de eternidade se relaciona, certo? Então quer dizer que esse verbo deveria estar no singular. Ah, tá. Então esse é o erro aqui. O M está sobrando. Entendeu agora, Pablo? Ou boiou? Boiou. Tá desligado o Ele microfone. tá mutado. Tá no mudo o microfone. Não estamos te ouvindo. Meu Deus. Caiu. Deu tchau. Nossa. Fechei sem querer. Pra mim, tipo assim, eu só falei relaciona, porque você tinha falado, mas pra mim na cabeça tava relacionam também, mas. Conseguiu entender que o sujeito está aqui? Como é que eu sei o sujeito? Eu chego no verbo e pergunto: quem se relaciona aos chicles? Qual que é a resposta? Eternidade. A ideia de eternidade. Isso é o sujeito. Ele só não está no começo, está no final, está deslocado para confundir vocês. Entendi. Né? E aí, quando eu vejo que isso aqui é simples, ó, a ideia é quem? Não é ela. A ideia é ela. Ela é singular. Então, ela se relaciona. Relacionar. Ah, sim, entendi. Referiu-se à eternidade, sem se dar conta, às duas meninas. As duas meninas referiram, tipo, alguma coisa assim, né? Tem dúvida? Pergunta para o verbo. Quem se referir à eternidade sem se dar conta? As meninas. As duas meninas. Quem são elas? Quer dizer que o verbo deveria estar no Plural. Pronto. Já percebeu, já acertou. Sem saber regra. Só chegou no verbo, perguntou e achou o sujeito e percebeu que o sujeito era plural. Aqui, todos os anos. E ele confunde muito vocês, porque tem sempre um termo aqui entre vírgulas. Esquece esse termo, ele não vai ter influência, é um termo temporal. Tá? Ou é de modo, mas ou é igual no texto é modo, né? Tá? Então esquece esse termo, essa locução que está antes aqui, ó, no texto, nos anos, em muitas culturas. Esquece todos os anos aqui, ó. Consome-se muitas balas e chicletes em todo o país. Quem consome muitas balas de chiclete em todo o país? Quem? Sujeito indeterminado, né? É o verbo. Deveria ser o quê? O que vocês acham? Consomem-se, né? Ficou subentendido que são eles aí. Sim. Né?
Então, é o sujeito indeterminado. Então, deveria ser plural aqui. Então, somem-se. Sim, entendi. Tiram em muitas culturas e quem se defende calorosamente a existência da eternidade? Muitas culturas. Em muitas culturas, defendem-se. É mais um exemplo de sujeito indeterminado, mas aqui ficaria no singular. Essas duas são as mais difíceis, né? Vocês vão ver, depois vão ver essas questões com mais clareza nos exemplos, tá? E aí aqui é a correta, né? Enganam-se a respeito da eternidade aqueles que creem nela. Quem engana-se a respeito da eternidade? Aqueles que creem nela, né? Plural, certo. Enganam-se. Difícil essa, né? Sim. Vírgula. Vixe. Quem tem dificuldade com vírgula, fala eu. Eu acho que eu nem preciso falar, né? Você já sabe. Ai, Deus. Bom, então, quanto a vírgula, circula a vírgula. Outra Mas coisa. eu acertei, olha. Ó, que bom, né? Circula palavras como correta, incorreta, exceto. Essas palavras-chave do enunciado, tá? As palavras que apresentam todas as vírgulas corretamente. Então, marca o que se pede, porque a banca pode querer confundir vocês nesse sentido, correto, incorreto. Então, quando você circula, você dá mais atenção a isso, tá? Uhum. A menina que descobriu o chicle também experimentou a possibilidade da eternidade. Não tem essa vírgula aqui, ó, que a gente tem um verbo e aqui é o objeto dele, é o complemento dele. Então não divide isso com uma vírgula. Ponto, né? Tá errado aqui. São consideradas maravilhosas aquelas histórias de príncipes e fadas que vivem eternamente. Aqui é totalmente tudo, né? Não tem, isso. tá? Aproveitou a textura. Como tem uma sequência de vírgulas, aqui não tem. Né? Não é uma adição de tudo. Aqui não é. Aqui é o primeiro objeto desse verbo. É o complemento. Ai, meu Deus. Oi. Não, desculpa. Meus erros aí. E aqui, ó, depois do ainda tem vírgula, né? E ainda, vírgula, ou comparou. Aí o o viria para cá, porque tem uma vírgula, né? Comparou o o. E aqui, quando as crianças sonham em serem, ó, sonhar e complemento do verbo. Então não tem vírgula também. E a resposta correta é da 9 é a D. A 10 eu não vou fazer com vocês, que não vai cair para vocês, tá? Não convém. Ó, vocês têm a prova aí, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui eu acho que é de vocês. Vê se é conteúdo de vocês, já resolve depois, ó. Já começa a conhecer como que é essa banca. É uma prova recente deles. Olha como que eles trabalham. Caramba. Então, essa daí é de 2020, né? Essa daí? É. Tá. Aqui a gente pegou que era de 2018. 18. Ó, gente. Olha quando que foi tirado isso aqui. Da revista Carta Capital. Tá vendo que é recente? Bem atual. Eu não sei que dia que foi a prova. Tá? Texto, ó, atualidade chama ainda, né? Um texto curto. Então, não precisa estudar essas coisas. Eu acho que vocês conseguem. Mas tem que entender, né? Ó, a maior parte, aqui é meio que geografia, se entender melhor. Sim. Tá? Ó, foi do estado de São Paulo. Então não precisa estudar, mas tem que entender como que eles elaboram as questões, né? Entender a banca, né? Que nem você falou, bem, Banca, justamente. bem sacado. Tá? Ó, Para caso na dúvida, você saber qual chutar, tem a maior possibilidade, né? olha quando foi acessado. Em janeiro. A prova foi agora esse ano, então, pelo jeito. Tá? Sim. E acabou essa parte, né? Olha, bem grande, tá vendo? Então, você percebeu o que aqui? É curta a questão, não é? Sim. Teoricamente, na minha percepção, eu faria atualidades primeiro. Porque é leitura. Simples leitura. A informação vai estar no texto. Ela é uma prova de interpretação, praticamente.
tá? Então, pratica, vê se é isso para você e já faz primeiro. Porque você vai precisar se dedicar bastante à parte que vale mais e que muitas vezes, olha o tamanho da questão, Sim. né? Tem 3 questões numa página. Nossa, esse Banco da Amazonas é o mesmo do Brasil? Como que é? Não, o Banco da Amazônia é o BASA, é outro banco. Ah, tá, porque as questões estão muito similares à prova de 2018 do Banco do Brasil. HTML, XML, essas coisas assim. Não, isso é conteúdo básico, né? Conteúdo básico cai mesmo, tá? Sim. Quem conhece isso aqui não vai ficar olhando cada letrinha disso aqui, não, né? A pessoa vai olhar, vai entender. Olha o tamanho dessa questão de informática, gente. Olha Eu aqui, tô lascada nisso aí. tá Não, vendo? sim. É entender a banca e entender como é que resolve isso, né? Sobre os códigos e tal, aqui, ó, a sequência. Você tem condição de resolver essa questão? No meu caso, eu tenho, mas eu tenho que ler ela sobre o que se trata. A minha faculdade que eu estava fazendo era Engenharia da Computação, no IFMD de Cuiabá lá. Olha aqui, ó, é intranet, tá? Não sei se vocês têm internet, intranet, aquelas coisas todas lá, né? Mas é Sim. isso aqui. Igual a Alessandra, não sei nada. Vai fazer o que, Alessandra? Eu vou ter que estudar, ué. Vou ter que fazer. Ou vai, ou vai Eu vou chutar? ter... Essa daqui é uma questão que você nem faz. Você não vai perder tempo se você não tem nenhum domínio, Uhum. né? Você vai chutar no final, vai pular essa questão. Deixa para depois. Para dedicar uma questão menor, ó, como essa daqui, que você pode fazer com mais calma, que você consegue interpretar. Se eu fizer isso, se isso é menor que isso, qual seria o resultado, né? Eu tenho uma multiplicação aqui em todos eles. Aqui tem menor, or, and, né? Tem termos em inglês aqui também. Sim. Tá vendo? Caramba, né? Nossa. Uau. Vou parar já, senão vocês vão ficar doidos. É legal, não? Eu gosto muito de ver prova. Eu sou apaixonado por resolver. Sim. Ó, atalhos. Não é atalho, não. É fibra. Essa é muita coisinha. É. Nossa. E, olha, essa aqui parece ser questão grande, a 47, ó. Ó. Nossa. Meu Deus, né? Tem 2 questões na página, tá vendo? Por isso tem que conhecer a prova. Você já pensou se você nunca fez uma prova, nunca viu uma prova da banca, você pega isso aqui e fala, meu Deus, né? Tem 30 páginas, 29 páginas na prova e 2 questões numa página. E são as que mais tem, né? Informática 15 e a outra lá também de bancário. Uhum. Aí eu vou te perguntar, onde que está a questão, a parte mais difícil da prova? Que vocês olharam até agora, na página 14, na página 15. Que é o que da prova? Informática. É o meio da prova. Quer dizer o quê? Quem fez a prova linearmente vai chegar aí, vai estar mais ou menos cansado, vai errar um monte, porque vai se assustar com essas questões grandes, vai desanimar e vai chutar. Esse é o objetivo. É tirar quem está despreparado já aí. Então aí a pessoa já não acertei nada, vou chutar tudo e vou embora. Aí você vê alguns saindo, vai chutar também. Tem muita gente que vai nessa. E vai na mente, né? Então isso é estratégia de banca também, tá? Faz o que, Alessandra? Pula. Não sabe? Pula. Você não vai se desgastar na 14, na 15. Se você não sabe, vai para outras. É melhor você errar essas 5 questões aqui dessas 2 páginas, vai acertar muitas outras do que você se desgastar aqui e depois chegar sem paciência em questões fáceis. O problema é que tem que acertar pelo menos um pouquinho de cada, né? Uhum. Mas... uma de cada e um pouco mais para poder também dar metade, né? Sim. Mas é bem... Essa parte de informática tá pesada. De vocês têm, né? Deixa eu ver aqui. Sim, tem. 15 questões. Sim, 15 de questões. Meu Deus. 15 questões e 15 vendas e negociações. O que eu tava vendo lá no os vídeos de quem já trabalhou no Banco do Brasil falando, eles falam que ele está voltado agora em 2021 mais para vendas do Banco do Brasil. Então acho que vai cair bastante. Tipo, ainda tem mais 15 questões ainda, né, de vendas e negociações. Sim. Então tem que ir. Uhum. Ó, vem umas páginas em branco, ó, tá vendo? Tem espaços e tem um rascunho aqui também. Então,
Ah, não sei onde fazer cálculo, onde riscar. Então tem outros espaços na prova, tá? A primeira aqui, ó, tem um rascunho também. Então é importante ter essas percepções. E essa prova é de quem? É da banca ou é de vocês? Não entendi a pergunta. A prova vai ficar para a banca ou a prova é de vocês? Quando chegar e te entregar a prova. A prova é nossa, só o gabarito deles, né? Então, Pelo o que menos você sempre pode assim. fazer com ela? Pode botar fogo se você quiser na hora da prova. Pode riscar o que quiser. Tem gente que tem dúvida se pode circular. Não, tem que circular o que for, colocar seta, fazer isso, aquilo, tá? Então, tem essa liberdade. Se você sair mais cedo, a prova vai ser descartada. Não tem problema. O importante é que você rasure o máximo possível para você entender isso, tá? Uhum. Vou fazer a questão, por exemplo, né? Eu já entendi que não tem nada a ver essa A aqui. Como que vocês anulam para não olhar mais para A? Poderia passar a caneta só no meio das palavras. Uhum. Eu coloco um F do lado, né? Tem gente que faz um traço sobre toda ela. Então, vê o seu método, né? Vê o seu método, qual que é melhor para você. Tá? Teve um período que eu fazia o V e o F no final dela, né? Da alternativa, assim, para olhar. Mas é mais fácil visível do lado da letra, do lado do A, do lado do B também. Tá? Uma dúvida aqui agora sobre que você falou de riscar as palavras. Na hora do texto, eu lembro que a gente, fazendo nas aulas e tudo, a gente riscava ela no meio, só que eu não lembrava se ponhava entre parênteses e poderia pôr em cima, né? No caso, que nem você falou, né? Nunca mais faço, né? É só, tipo, riscou ela, continua escrevendo na frente, só dá um... Tá? É isso aí. Não tem nada de digo, a gente risca e coloca digo e escreve a palavra. Não coloca entre parênteses também. A banca não desconta ponto seu se você fizer um traço e escrever na frente. O que você perde quando você fizer isso? Só o espaço. Sim. Só o espaço. Então, se o seu texto ficou muito grande, já tem 30 linhas no rascunho, vai ter que apertar para caber aquilo. Você perdeu lá uma palavra. Mas fora isso, não. Então, não precisa pôr entre parênteses, nem entre aspas, nem escrever digo, nada disso. É só reescrever adequadamente a palavra. Tá? Uhum. Sim. Então, aquilo que você fez lá, você entendeu, né? Que bom. Sim. Eu printei para mostrar para você. Eu acho que é melhor, se possível, mandar no Word, que aí eu consigo comentar nas partes também. Da Alessandro eu fiz isso. No seu eu tive que fazer um arquivo e aí printar algumas coisas ou escrever sobre aquilo. Não sei se ficou claro para você. Sim, não, é porque, tipo assim, eu preferi escrever no papel porque eu acostumo com a quantidade de linhas, porque se eu escrever no computador, aí eu não vou saber, às vezes eu escrevo 20 linhas no computador, porém no caderno já deu 40, deu 35, né? Aí, faz no caderno, o rascunho oficial, aí depois digita. Sim, eu vou começar a fazer assim, mandar um documento Word, então. E além disso, você vai ter escrito a redação 3 vezes. 3 vezes. E certamente você vai alterar algumas coisas, você vai ajustar, então você vai se corrigindo também. É importante isso. E a prática leva à perfeição, né? Como Exatamente. dizem. Tá? E aí, como vocês estão depois disso? Já estamos há 1h30 aqui conversando de prova. Contente, gostei muito das dicas sobre analisar a banca, acostumar com a capa da prova, tipo, vai cortando estratégias de prova, né? Gostei bastante da aula. Também. Uhum. Eu pensei em não passar de 2 horas, sempre ser mais ou menos 1h30, 2 horas, porque Sim. Fica cansativo também, é online, tudo mais vocês estejam aí, mas cansa, né? É muita informação. E mandar os conteúdos antes, quando for possível, para que vocês estudem, mas quando não der também, depois vocês podem pegar e tirar dúvida também durante a aula, pode mandar mensagem no WhatsApp também, eu respondo, tal, no grupo da gente lá, tá? Sim. Mais alguma coisa? Não, eu só estou curioso para a aula de redação. Então amanhã a gente faz redação, faz nossa primeira de redação. Pode ser? Sim. Sim. Então tá.
Aqui, muito obrigado. Você já tem bem claro o que é a redação. Você tem que só preencher essa receita. Você tem a receita pronta já. Você falou certinho o que é um texto dissertativo argumentativo. E não sei se vocês leram lá, mas são no mínimo 25 linhas, tá? A prova de redação. Não, nem cheguei a ver. Mas geralmente quando eu vou escrever, eu nem me preocupo com isso. Eu me preocupo com espaço. Se tem espaço para me escrever, né? Então já Não. pode pensar aí 4 parágrafos com 7 linhas cada um, né? 4 vezes 7, 28. E aí se ficar um parágrafo com 6, não tem problema, né? Dá proporcional, tá? Até fica a dica para você, Alessandra, assim, não coloca parágrafos tão pequenos também. Certo. Tipo, eu gosto de fazer, tipo, 6, introdução ao 7, aí no meio do desenvolvimento, não passar de 8 de jeito nenhum, para não ficar esteticamente feio. Na hora de eu fazer a conclusão, aí na conclusão, 8, 9, no máximo 10 linhas, tipo, eu gosto para fechar tudo, né? Isso. Muito bem, cara. Tá afiado já, tá no caminho. Na redação eu estudei bastante porque era meu ponto mais fraco, então eu fui mais a fundo. Então dá para aumentar. Com essa percepção sua agora, dá para chegar aí, não sei, até uns 85, talvez, tranquilamente, tá? Eu falo assim, considerando o seu nível de escrita, tá? Pode ser que você tire mais aí, tá bom? A gente quer. Muito obrigado. O que mais que tinha que considerar? Acho que é isso. Acho que vocês podem aproveitar esse tempinho agora, se quiserem, já entrar no site lá, dar uma treinada, ver como é que funciona, tá? Sim. O objetivo é esse. E a melhor coisa que tem que fazer é resolver questões. E quando você vai fazer a prova, você vai ter, acostumou com a banca, e você vai ter a confiança, ó. Eu fiz teste e eu fui bem. E a desenvoltura no tempo, né? Até porque, tipo assim, muitas vezes você fica travado e de tanto você testar, treinar isso daí, você já acaba tendo mais desenvoltura e economiza tempo. Deixa eu só ver aqui um outro tema de redação. Eu acho que seria interessante vocês fazerem sobre temas que já caíram. Por quê? O que vocês acham? Seria legal, né? Tipo, acostuma com a banca já isso daí, né? Por isso, vai repetir o tema? Não vai, mas você acostuma como que ela faz a abordagem. Acho que é isso aqui. Essa daqui é do ano de 2018. Deixa eu ver aqui qual que é o tema. Tem sim, espaço de dimensão. Uma coisa que acontece no Enem, que, tipo assim, o tema da redação fica em outras páginas, né, que perde. Na do Banco do Brasil eu vi aqui, é, tipo, uma página anterior. Então já, tipo, já ajuda mais, né? Sim. Essa prova aqui, eu acho que é 2018. Vê lá em cima, bem no cantinho. Aqui é 2018, março. Essa daí que eu tô. E aí já na segunda página vem lá a redação. Isso, é isso mesmo. Olha aqui, ele colocou o tema aqui, ó, é ação de responsabilidade social, esse é o tema. Diferente do Enem, não veio em negrito, não veio destacado, trouxe textos motivadores, 3 textos, ó, tá vendo? E aí aqui ele repetiu aquilo lá, ó. Aí sim, negrito, com uma pergunta. Então é isso aqui que você tem que responder. Esse é o seu problema. E uma coisa é nunca repetir dos textos acima, né? E uma boa que, tipo, me passaram, uma coisa é usar sinônimos. Pô, muitos sinônimos, usar sinônimos. Então, na hora que eu fui escrever aquela redação, tava com um site de sinônimos aberto ali para não repetir as palavras, mas acabei ainda repetindo ali umas 2, 3 vezes a palavra. Uma dica assim, faz naturalmente, tá? A Alessandra também, viu? Escreve à vontade, sem preocupar com vírgula, com ortografia, com repetição de palavra. Depois que acabar o texto lá todo bagunçado, você volta, risca, substitui, põe vírgula, inverte. Mas não quebra isso. Estou escrevendo e eu já usei ali em cima, vou pesquisar. Aí você corta o fluxo de escrita, até pegar de novo, perde. Então não faça isso. Sim, é bom. É bom. Olha como que aparece a prova. Tá? Então, seria interessante uma redação sobre isso, tá? Sobre esse tema.
Porque aqui eu, para fazer a correção, eu já faço baseado num texto motivador, que é a direção que ele aponta também. Quando vocês mandam só o tema assim, fica vago, porque foi baseado em quê? Né? Qual que é a direção que a banca queria também? Sim, eu até pensei em mandar o print dos 3 textos que eu peguei, as coisinhas, mas eu falei, não, tranquilo, foi um teste para ver o nível de vocês também. Tá? Tá ok. Ó, aqui ele repete o que está no edital, que é domínio da língua portuguesa. Aí ele pede para você utilizar argumentos, dados, estatísticas, trazer citações diretas e indiretas. É isso que vocês têm que fazer na sua redação, né? Que esse texto seja de fato dissertativo, então não pode ser narrativo, nem descritivo, nem inverso, nada disso. E aí reafirma mais um item da correção, que é a parte estrutural, para defender o seu ponto de vista, e além disso, organização e seleção dos argumentos. Quando fala de organização e seleção, por exemplo, você, Alessandra, escolheu um argumento lá do Nordeste, da variação linguística. Você escolheu um argumento tal. Às vezes foi só uma coisa, né? Só uma seleção. Tem que ter mais elementos, trazer mais autores para isso. Então, o que eu dou de dica? Você pode dividir. A gente vai ter uma aula de redação, mas vamos antecipando de algumas coisas. Eixos. Estou acabando, tá? Eixos temáticos. Este eixo temático ele seria social, político, científico ou cultural? Motivação, filantrópica ou pensativa. Qual que é a palavra que está na pergunta? Social. Social. Né? Depois eu vou apresentar a vocês os eixos e tal. Mas quer dizer o quê? Que tipo de autor eu posso usar para falar de sociedade? Eu pego Karl Marx, Bakhtin, Durkheim, tem muita gente, né? Aí você pode memorizar, entender 3 citações, 2 citações que falam de sociedade, que vai encaixar em qualquer tema de sociedade. Digamos que cai algo que seja com vacina, vai ser científico. Então, eu vou ter algo que uma citação que encaixa com um tema desse. Então, se você tiver 8 citações, 2 para cada eixo, você preenche qualquer redação com aquilo. Guarda tudo, né? Tá? É preparo, né? Preparo. E aí você fala assim, Alessandra, você já viu essa citação sobre tal coisa? Você está falando para ela, você está reafirmando. Aí vai falar com a sua mãe, com alguém, aí você pega e joga de novo a citação. Tá na roda de amigos lá, você pega, encaixa aquele argumento na conversa. Quando chegar na redação, no dia da prova, você já falou tanto dessas 8 citações em alguma, você vai lembrar. Sim. Ou você cola assim, ó, na parede todo dia, ou você fala todo dia. É isso. Ou você acha que o pessoal que tira 1000 no Enem faz o quê? Eles memorizam, repetem, para que quando usam nas redações, para quando for usar, vai lembrar. Tal coisa de sociedade, eu tenho lá o Durkheim, que fala que a sociedade deve ser uma ideia coletiva, que quando há uma coletividade, a sociedade evolui. Eles decoram até mesmo as conexões entre os textos, aquela primeira frase da conclusão, contudo, antemão, alguma coisa assim, ou diante dos fatos supracitados. Isso, acima, tipo, muita coisa, né? Mas é porque repetiu. Não fez 2 vezes, uma vez, né? Fez um monte de vezes. Sim. Tá? Alguma dúvida mais? Não, só isso por hoje. É suficiente para vocês? Foi bom? Sim. Foi ótimo. Conseguiram pegar? Eu consegui passar de forma clara, mesmo a gente estando longe aqui, compartilhando, mostrando? Para mim, assim, tipo, a coisa que passou pela minha cabeça foi assim, o melhor jeito de eu investir meu dinheiro. Ó. Muito contente.
Que bom, então. Então, mantenha o foco, tá? Estudem. Lembra que eu falei, né? Agora é prioridade o concurso. Então, esquece outras coisas. Por mais que apareçam festas, evite ir, né? Obviamente, porque se você for chegar tarde, você vai matar o domingo. E domingo pode ser um dia de estudar também, né? Então, Sim. para fazer o concurso, esse último, por exemplo, foram 40 dias de foco total. Não jogava futebol, nada disso, tá? Nada de jogar futebol também, viu? Só se quebra o braço numa dessa, né? Sim. Então tem que ter foco. Justamente isso, tá bom? Vou parar a gravação. Se tiver mais alguma dúvida, podem fazer. Eu já finalizo.